o estoicismo de Sêneca, ele foi criado 331 anos antes de Cristo, né? Então, Sêneca foi desenvolver depois de Cristo, 60, 63, 59 depois de Cristo, quando ele escreveu sobre a brevidade da vida. Mas a origem da filosofia, né, veio lá dos chamados socráticos menores. Nós temos o período socrático, pós-socrático e pré-socrático. Pré-socrático, socrático e pós-socrático. Nós estamos falando dos socráticos menores, que são os cínicos, os cirenaicos e os megáricos. Então, quem foi o primeiro contato que Zenão, que foi junto com Crates de Tebas, né, Diógenes, Laércio e outros filósofos da antiguidade, eles pregavam o quê? Então, o estoicismo é simplesmente o seu ideal era viver de acordo com a razão e o bem. Daí, viver de acordo com a natureza. Né? A racionalidade. O mundo é um todo orgânico. Então, os estoicos postulam que a natureza é permeada de racionalidade. O princípio ativo corresponde à matéria, que sofre a ação da razão. Olha que interessante, né? É importante. Então, a racionalidade do mundo não se funda mais no modelo estático e imutável. Confere à realidade as suas cópias imperfeitas. É o objetivo da moral. É o objetivo da moral. A virtude será o ideal máximo dos filósofos estoicos, por se apegarem exclusivamente a ela. Eles desprezam os outros bens considerados importantes para os homens: saúde, beleza, prazer, riqueza, força e reputação. Isso aí tudo é considerado supérfluo para o estoicismo. A única razão, um elemento importante, os dois elementos importantes, a virtude e a razão. Então, por isso, daí surge a imagem popular do sábio estoico, né, que é indiferente aos prazeres, bem como às adversidades do mundo, e se mantém obstinadamente preso ao seu único ideal de virtude. Né? Então, ele vai desenvolver complexas e minuciosas teorias, né, que vão, né, 300 anos após a fundação da escola estoica. Então, Sêneca desenvolve essa filosofia 300 anos depois. Então, o que ele fez? Ele fez um livro, né, para um funcionário do poder naquela época. Aí ele fala: eu te proíbo, meu caro Lucílio, que lê essas coisas, contudo que tudo que leres seja imediatamente aplicado na moral. A prioridade à moral é o traço mais importante do pensamento de Sêneca, que constitui uma das características da filosofia helenística romana. Ela é individualista e se prepara como a arte da vida. Olha que interessante, né? Então é importante que uma arte da vida. Observem que aspectos filosóficos nesse período estoico aqui, onde eles falam que não é só você ensinar e falar. Você tem que agir. O mais importante para ele é você colocar em prática aquelas virtudes, tá certo? O saber não se limita à compreensão, mas sim na ação do indivíduo, tá certo? Ele tem que colocar em prática, e aí ele vai se tornar livre, porque o que ele faz ali é comprovar isso não com os desejos, mas com as ações. Interessantíssimo, muito. Em primeiro lugar, o que ele coloca? A filosofia se torna um estudo verdadeiramente liberal. E ele se torna livre quando ele se exclui de todas essas influências que são consideradas supérfluas e inúteis. Complicada essa filosofia, não é fácil no mundo de hoje não, ela tem que ser sinceramente vivida, o estoicismo, na visão de Sêneca. Tá bom? Então, em um mundo marcado pela instabilidade e pela incerteza, a filosofia se apresenta como refúgio e consolação, tá certo? Em meio ao vício, ao império, à fortuna. A filosofia ensina a viver, tá certo? Onde você vai viver desprendizado dos vícios, tá bom? E esses vícios
sobre a brevidade da vida é para que você viva por toda a vida, mas que tu expandes por toda a vida, deve-se aprender a morrer. Então, durante o período que você vive, você deve aprender a morrer. Interessante, hein? Então, isso é um dos motivos, né, em que Sêneca expõe, tá certo? O homem é um ser destinado à morte e saber morrer é parte integrante da Ars Vitae, né? Você não pode ignorar a morte. A morte é um dos elementos da vida e que você tem que fazer o círculo. É por isso que ele fala sobre a brevidade da vida. Você deve tomar consciência de si mesmo e também consciência da mortalidade e dos seus limites. A primeira função da filosofia é afastar o homem do medo e da morte. Tá certo? Formação da alma, guia para a ação, aconselhamento moral, refúgio, consolação, né? Essas formas é que para Sêneca ele escreve esse tratado intitulado Sobre a Brevidade da Vida. Daqui a pouco a gente continua.